Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast eu comento as principais notícias da semana que foram destaque no site vocativo.com. Nesse episódio eu vou conversar sobre o depoimento do deputado estadual Fausto Júnior, do MDB do Amazonas, na CPI da pandemia no Senado. O que aparentemente parecia ser uma disputa entre políticos locais, na verdade, pode ter as digitais do Palácio do Planalto por trás. O interesse pode ser atacar o senador Omar Aziz, que é presidente da comissão. Vem comigo. Pessoal, primeiro eu quero pedir desculpas porque talvez vocês escutem um pouco de barulho, mas é porque tem uma festa, na verdade um convidário aqui ao lado do meu apartamento, então talvez isso atrapalhe um pouco o áudio. Mas acho que não vai atrapalhar muito, então qualquer coisa vocês desculpem aí. Essa semana nós tivemos mais uma vez a política do Amazonas ganhando destaque no cenário nacional através da CPI da pandemia no Senado. O deputado estadual Fausto Júnior, do MDB aqui do Amazonas, ele foi convocado pela CPI para depor, já que ele tinha sido relator da CPI local, a CPI da saúde do Amazonas, que aconteceu em 2020, depois da Operação Sangria trazer à tona as denúncias de suposto superfaturamento na compra de respiradores pelo governo do Amazonas. Ele foi o relator dessa comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa do Amazonas e acabou sendo convocado para depor como parte da estratégia governista, dos senadores governistas na CPI, para tentar focar um pouco mais na investigação de prefeitos e governadores. Só que, na verdade, o que a gente viu ali foi mais ou menos um resumo muito bem embaraçoso do que é a política do Estado do Amazonas, agora na frente da opinião pública do país inteiro. Basicamente, o que a gente viu foi isso. Porque qual foi o grande constrangimento para nós? É que, primeiro, nós tivemos duas ondas terríveis da Covid-19 no Amazonas, e ao final da primeira surgiram as denúncias da Operação Sangria, de superfaturamento na compra de respiradores no auge da primeira onda. Por si só, isso já seria algo bastante constrangedor. A comissão aprofundou as investigações sobre esse caso, ela conseguiu avançar, inclusive. Ela tem elementos bastante ainda piores dessa investigação, por exemplo, a troca proposital que teria sido feita pelo governo do Amazonas desses respiradores para um modelo que não servia para pacientes com Covid-19, que era um modelo de ambulância, foi comprado como se fosse modelo de hospital mesmo. Enfim, detalhes que está tudo publicado no Vocativo, quem tiver interesse. Enfim, basicamente eles aprofundaram a investigação e descobriram coisas ainda piores. E ao final de tudo isso, para surpresa geral, o governador, que foi o alvo da investigação, ele não foi indiciado. E durante a CPI agora, nessa terça-feira, no Senado, ficou muito constrangedor para o deputado Fausto Júnior explicar por que isso não aconteceu. Afinal, o governador foi basicamente o pivô de toda a crise. E foram descobertas mais e mais irregularidades e ele não foi indiciado. Mas afinal, por que isso não aconteceu? Primeiro, a Assembleia Legislativa ela é hoje um palco extremamente fragmentado entre vários atores políticos locais do mesmo grupo. Então, o que acontece? Investigar muito a fundo as denúncias de corrupção que você tenha no nosso estado, ele traz uma série de complicações porque vários dos atores estão envolvidos entre si. Basicamente, o que aconteceu? Foram investigadas várias administrações anteriores,
inclusive do próprio do senador Omar Aziz, que na época, entre 2010 e 2014, era governador do Amazonas, né? E depois o seu sucessor, que foi o José Melo, que foi pego na Operação Maus Caminhos, que acabou inclusive envolvendo o senador Omar Aziz e familiares dele. A ex-mulher dele, que hoje é deputada estadual também, ela chegou a ser presa, a Nejmi Aziz. Enfim, envolveu toda a cúpula do Estado, dessas duas administrações, e acabou sendo trazida nessa CPI agora, do Senado, como uma forma de atacar o Omar Aziz. Então, acabou sendo que o Fausto Júnior foi até a CPI com o intuito inicial de atacar, de servir como estratégia governista de investigar os governadores, no caso seria o Wilson Lima, mas isso acabou mudando no decorrer da semana, depois eu vou explicar por quê, né? E ele acabou sendo uma ferramenta de ataque ao Omar Aziz. Ficou nítido que no depoimento dele que ele não estava preparado para isso. Inicialmente imaginava-se que isso aconteceu porque ele é um parlamentar jovem, está no primeiro mandato, enfim. Aí teria sido por inexperiência. Mas depois a gente foi perceber que a situação aparentemente tinha um mentor por trás disso. Ou, na verdade, uma mentora. Logo em seguida ao depoimento do Fausto Júnior na CPI da pandemia, ele se encontrou e fez uma live, sabe com quem? Com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, que é uma das maiores bolsonaristas que existe no Congresso Nacional. E nessa live, ela deu espaço para o Fausto Júnior apresentar essas denúncias que foram inclusive motivo de bate-boca entre ele e o Omar Aziz na CPI, em uma live. Então, ele descascou tudo que poderia das denúncias que existem, a linha narrativa dele é que são os famosos contratos de indenização pagos pelo Estado, que permitiriam possíveis brechas para corrupção, verba indenizatória, na verdade, que abriria, o que ele sustenta é o seguinte, que essas verbas elas não têm critério, não têm licitação e poderiam abrir margem para desvio, né? E isso é basicamente esse o discurso que tem sido usado tanto contra o Omar como com o Wilson Lima. Ele usou prontamente, o Omar rebateu isso ao longo do depoimento prontamente, disse que não existia nenhuma irregularidade nisso, o próprio Fausto Júnior admitiu que não existe nenhuma ilegalidade nesse processo, e ele meio que acabou desmoralizado. E nesse meio tempo, o Omar Aziz colocou a mãe do Fausto Júnior, que é a conselheira Yara Lins, nessa jogada. Tentou puxar a questão do patrimônio pessoal do deputado, né, e que isso teria relação, inclusive, com a sua mãe. O que basicamente o Omar quis dizer é que existe um esquema de proteção ao governador Wilson Lima através de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, né, incluindo principalmente a mãe, que é a conselheira Yara Lins, que é a mãe do Fausto Júnior, estaria envolvida nisso. Inclusive o Omar entrou com uma ação para tentar quebrar o sigilo fiscal da conselheira, o que acabou de ser negado essa tarde dessa sexta-feira pelo ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Então, basicamente, o Omar tentou o quê? Quebrar essa linha narrativa, partindo para a ofensiva, né? Ele tentou fazer essa manobra e meio que abafou esse esquema, essa tentativa de narrativa por parte dos bolsonaristas, né? E basicamente depois percebeu-se que essa manobra foi orientação da Carla Zambelli, que provavelmente está representando os interesses do presidente Bolsonaro. Então, a partir disso, meio que essa tentativa de pegar o Omar Aziz a partir do escândalo da Maus Caminhos para tentar desmoralizá-lo diante da opinião pública, já que ele é o presidente da CPI e é o que está
é um dos senadores independentes barra oposição que estão nesse embate com o governo federal. Nisso, o que aconteceu? Surgiu essa semana também a informação de que o outro senador do Amazonas, que faz parte da CPI, que é o Eduardo Braga, ele teria abandonado esse grupo chamado de G7, de oposição e de independentes, que estão à frente da CPI, o que deu sinais ainda mais claros disso durante o próprio depoimento do Fausto Júnior, que ele foi contra essa quebra, esse embate que estava acontecendo, né, entre o Fausto e o Omar Aziz, tentou quebrar meio que essa disputa, até porque também tem interesse, os dois, na verdade, tanto os dois senadores, eles têm interesse nas eleições no Amazonas ano que vem, e meio que há uma disputa muito confusa entre eles e o atual governo do Wilson Lima, né, porque vai depender muito do que, para qual vai ser o caminho que eles vão trilhar no ano que vem, se governo do Estado, se reeleição ao Senado, enfim. Né. Basicamente é muito confuso. A própria composição da Assembleia hoje, ela é algo bastante difícil de entender, porque você teve na virada desse ano a eleição para o presidente da Assembleia, que ela meio que rachou os deputados, que acusaram inclusive a mesa que foi eleita, e aí entra novamente o TCE. Por quê? Durante a eleição da Assembleia Legislativa, da mesa diretora nova, houve acusação de manipulação, porque o processo de eleição ele foi extremamente rápido, sem a devida acusação que foi feita da base governista do Wilson Lima, é que a eleição foi feita em cima da hora, passando por cima de todo o trâmite da casa. Isso gerou tumulto no dia. Eu fiz inclusive uma matéria sobre isso em dezembro do ano passado. Houve tumulto, bate-boca, acusação. Uma das deputadas estaduais, a Joana Dark, acusou propina para deputados estaduais apoiarem o presidente que foi eleito, que foi o Roberto Cidade. Enfim, foi uma sucessão bastante tumultuada que envolveu, na ocasião, o então presidente, que era o Josué Neto, que depois passou, aliás, a ser conselheiro do próprio Tribunal de Contas do Estado. Então, existe uma relação muito estranha, na verdade, muito suspeita entre o governador, os governadores, na verdade, e o Tribunal de Contas, porque a atuação dos órgãos legislativos do Amazonas nem sempre ela é muito clara com relação aos governantes. Por exemplo, o próprio Ministério Público. O próprio Ministério Público, ele atua, aparentemente, de uma maneira muito estranha na atual gestão. Ele foi muito rápido para acionar a justiça com relação ao prefeito Davi Almeida, quando ele furou fila, foi acusado de furar a fila para favorecer aliados na vacinação contra a Covid-19, mas até agora se manifestou muito pouco, quase nada, com relação ao Wilson Lima. A atuação do Ministério Público na pandemia com relação ao que ocorreu aqui nas duas ondas era muito tímida, é praticamente contemplativa, na verdade. Então, o que existe hoje? Nós temos um governo do Estado que tem uma atuação lastimável na pandemia, não é cobrado pelos órgãos de controle, tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público. Isso tem sido levado, tem causado essa estranheza e acabou sendo alvo do Omar Aziz com uma contraofensiva à narrativa do Fausto Júnior, que tentou acusá-lo de corrupção na época dos maus caminhos. Então o Omar contra-atacou e tentou furar essa proteção que é feita contra o Wilson Lima através da quebra de sigilo da Yara Lins, e acabou não acontecendo. O Eduardo Braga, no meio de tudo isso,
Sobre ele virar governista ou ele abandonar o grupo de senadores independentes de oposição, eu ainda fico um pouco reticente com relação a isso. Eu não acho que o Eduardo Braga vá, por exemplo, apoiar as pautas do bolsonarismo ou do presidente Bolsonaro na CPI. Não acho que vá, não me parece ser o caso. Por mais que a postura dele tenha mudado nas últimas semanas, que ele se afastou desse grupo, eu tendo a acreditar mais que é algo pessoal contra o Omar Aziz, já no início da campanha de 2022, seja para o governo ou para a reeleição, do que necessariamente aproximação ao bolsonarismo. Porque o Eduardo Braga ele nunca foi um senador de perfil de extrema-direita, ou, enfim, com esse perfil. E ele tem uma ligação de muitos anos com os governos do PT. Ele foi ministro da Dilma, ele sempre foi muito próximo da Dilma. Mesmo durante o impeachment, ele saiu do ministério porque não concordou, ele não se sentiu confortável em ficar no ministério da Dilma quando a votação do impeachment tinha amplo apoio do partido dele, que era o MDB. Então, eu não vejo, pelo menos nesse momento, eu não vislumbro o Eduardo Braga apoiando o bolsonarismo. Eu vejo muito mais essa disputa toda, nível regional, entre eles ali, do que propriamente uma traição. E é como eu disse, se forem começar a vasculhar esses órgãos de controle em busca de crises e acusações entre os políticos locais do Amazonas, vai dar problema para todo mundo. Porque, por exemplo, o Eduardo Braga foi acusado em 2009, entre 2008 e 2009, ele era inimigo declarado do ex-prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio. O Arthur Vigílio e a imprensa o tempo todo, por exemplo, acusar o Eduardo Braga de superfaturamento de obras do Alto Solimões. Então, assim, se você for trazer esses tipos de escândalo contra políticos locais de muitos anos atrás, provavelmente você vai ter na mão de bolsonaristas, na mão da internet, de grupos articulados na internet, você vai ter um prejuízo muito grande para cima de qualquer um político desse. Então, eu acho que o movimento do Braga essa semana não é nem em favor do Bolsonaro, é mais para que o Omar, para conter a tentativa do Omar de criar uma guerra local aqui que possa prejudicar todo mundo, né? O fato é que, curiosamente, depois desse depoimento do Fausto Júnior, mais 2 deputados estaduais assinaram o pedido de segunda CPI que existe na Assembleia Legislativa. Foi o próprio presidente, o Roberto Cidade, do PV, assinou também o requerimento e olha só, a própria ex-mulher do Omar Aziz, desculpa usar essa expressão, parece uma coisa muito machista, a deputada estadual, né, Jimi Aziz, que por acaso é ex-mulher do senador Omar Aziz, né, e também foi envolvida no escândalo da Operação Maus Caminhos. Faltam só 2 assinaturas para essa nova comissão ser instaurada na Assembleia Legislativa. Fala-se nos bastidores que há uma pressão para que essas 2 assinaturas aconteçam essa semana agora. Assim, passaram-se quase 8 meses da segunda onda da pandemia da Covid para que isso acontecesse. Aparentemente vai acontecer porque existe uma disputa política. Eu prevejo o seguinte: se essa comissão realmente sair do papel, se ela se tornar realidade, ela vai ser uma rinha de galo, na verdade. O que você vai ter embate entre as 3 forças, Wilson Lima, Omar Aziz e Eduardo Braga, os representantes locais, para tentar se agredir mutuamente, se acusar, já pensando tanto nas eleições de 2022 como em outro fronte. Essa CPI pode servir também
como munição para bolsonaristas. Porque, veja, se você tiver uma comissão parlamentar de inquérito que investigue casos, administrações passadas, tanto do Omar Aziz quanto do Eduardo Braga, isso começar a ser trazido, desenterrado lá do fundo da política amazonense, nesse momento, pode ser uma arma interessante para, por exemplo, desacreditar os trabalhos dele na CPI. Que agora começa a entrar no escândalo da Covaxin, e isso tende a ser o quê? A elevar a pressão sobre o governo Bolsonaro. O contra-ataque pode ser justamente via o Amazonas. Se eles conseguem, através de uma CPI regional, por exemplo, puxar detalhes da Maus Caminhos, ou situações constrangedoras para o Omar Aziz, é uma situação que pode gerar consequências em nível nacional até. Pense em como pode ser, por exemplo, no meio dos depoimentos da Covaxin, surgem, e assim, a gente não pode também esquecer que a investigação da Maus Caminhos, ela continua acontecendo. O Omar Aziz continua respondendo por isso. Então pense, se uma CPI ela começa a desenterrar fatos com uma Polícia Federal parcialmente cooptada pelo presidente Bolsonaro, isso pode gerar consequências sérias no futuro próximo. Já existe uma forte suspeita de que uma parte da Polícia Federal ela já está completamente cooptada. Então pode ser através, e quando você vê o envolvimento de uma parlamentar como a Carla Zambelli, que ela tem alinhamento total com o Bolsonaro, para se encontrar com um deputado estadual absolutamente inexpressivo do Amazonas. E a live que ela promoveu, ela é especificamente sobre escândalos envolvendo o Omar Aziz. Então, eu ficaria de olho nessa CPI local do Amazonas, porque ela pode ser usada para, como se fosse prospectar escândalos ou elementos de acusação contra o Omar Aziz. Se o Eduardo Braga faz parte disso com algum interesse para prejudicar o adversário do Amazonas, eu não sei. É uma possibilidade. Eu continuo achando, não me parece que o Eduardo Braga vá se bandear para o lado bolsonarista. Né? Mas é uma possibilidade que a gente, assim, que ele possa aproveitar esse fogo cruzado Omar bolsonaristas para se beneficiar. Não seria escândalo em se tratando de política regional. Tá? Vamos observar. Agora, eu continuo achando, esse encontro da Carla Zambelli mostra que existe um interesse do governo no que pode acontecer em nível local. Porque para que logo em seguida mais 2 assinaturas fossem incorporadas a esse pedido, é estranho. Tá? Lembrando que, dentre os que já assinaram esse pedido de nova CPI, está, por exemplo, o delegado Péricles, que foi o autor da concessão do título de cidadão do Amazonas ao Bolsonaro, para você ver o nível da discussão. Então, aparentemente, essa CPI, que tinha tudo para ficar esquecida na gaveta do Roberto Cidade, ela pode ser ressuscitada com interesses bem maiores, fora do Amazonas. Eu acho que essa semana vai ser interessante por conta disso. Será que os bolsonaristas vão usar a Assembleia Legislativa do Amazonas para atacar o Omar Aziz? É uma possibilidade. Bom, pessoal, é isso. Fiquem todos atentos ao Vocativo essa semana. Dúvidas, sugestões, críticas, já sabem, contato@vocativo.com. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima. Tchau.